Hello, sétimo ano, good morning. Bom, então na aula passada, nós fizemos na página 29 até o exercício número 7. Hoje nós vamos começar aqui do grammar, tá? Pronomes interrogativos, interrogative pronouns. Então aqui, who, nós usamos para pessoas, quem? What, para coisas, o que, qual. Where, onde, para lugares. When, quando, para saber tempo, dia da semana. Why, por que em perguntas. Então, em inglês, quando nós fazemos perguntas, nós fazemos com why. E na resposta, usamos because. How, como. How old, para perguntar a idade. Quantos anos? How many, quantos. Nós usamos para substantivos contáveis. Quando os substantivos têm S, vão para o plural. E how much é para o singular. Quanto, para substantivos incontáveis. Tá? E para perguntar preço também, por exemplo, quanto é? Quanto custa? How much is it? Usamos pronomes interrogativos quando queremos obter informações específicas através de uma pergunta. Existem duas formas de formular uma pergunta com pronome interrogativo. Então, aqui, what, pronome interrogativo, verbo to be no singular, is, sujeito, your problem. What is your problem? Qual é o seu problema? Então, a outra forma, o pronome interrogativo, o auxiliar, que no caso aqui é de passado, que é o did, o sujeito, que é he, ele, e o verbo eat, que é comer. Então, a pergunta é, what did he eat? O que ele comeu? Então, nós podemos fazer a pergunta com o pronome interrogativo mais verbo to be e o sujeito. Ou pronome interrogativo, verbo auxiliar, que pode ser presente, passado, futuro, sujeito e o verbo. Bom, então vamos para a próxima página. Então, na próxima página, vocês vão relacionar as colunas de acordo com a tradução dos pronomes interrogativos. Aí, para isso, vocês vão olhar lá na página de trás. Bom, aqui vocês vão escolher a melhor resposta para completar as sentenças. Então, como está seu pai? Ele está bem. Vai ver como é que é como em inglês, vai marcar um X aqui e vai escrever. O que você está fazendo? Eu estou lendo. Então, você vai ver como é que é o que em inglês e marcar aqui, né? E escrever. Quantos anos ele tem? Ele tem 15. Aí vai procurar lá na outra página como é que é o pronome interrogativo. Quantos anos? Qual a sua idade? Por que você está feliz? Está tão feliz? Porque meu namorado chegou ontem. Então, você vai ver como é que é o porquê de pergunta. Esse daqui é o porquê de resposta. Because. Bom, aqui vocês vão completar com how many ou how much. Então, how many é quantos. Quando o substantivo ele está no singular, quando ele tem S, tá? Para substantivos contáveis. E o how much é usado para substantivos incontáveis. A tradução dele é quanto. É quando o substantivo não tem S. Então, vocês vão analisar. Se o substantivo tem S, how many, quantos. Se o substantivo não tiver S, é how much, porque ele é incontável, quanto. Complete as sentenças usando a forma correta do pronome interrogativo. Então, aqui vocês vão escrever em inglês. Quem está conversando com Mary? É o Paul. Então, vai ver como é que é em inglês escrever. De onde você é? Eu sou do Japão. Vai ver como é que é onde. De onde em inglês lá naquela página e completar. Então, quando vocês viajam? Às 12 horas. Quando você vai para a praia? Aos domingos. Vai ver como é que é quando em inglês escrever. Por que você está com pressa? Vai ver como é que é porquê na pergunta. Onde a sua tia mora? Ela mora num apartamento pequeno perto do mercado. Vai ver como é que é onde. Qual é a capital da Austrália? Vai ver como é que se diz qual é a capital. Canberra, né, que é o nome da capital. Bom, a outra. Onde está a sua bicicleta? Vai ver como é que se pergunta onde está a sua bicicleta. Bom, na próxima vocês vão escrever perguntas usando os pronomes interrogativos. Então, aqui, eu almoço às 11h30. Então, a que horas você almoça? Meus pais viajam em julho. Quando seus pais viajam? Eu me exercito no parque. Onde você se exercita? Meus professores são Maurício e Alice. Quem são seus professores? Eu tenho quatro filhos. Quantos filhos você tem? Eu tenho 14 anos de idade.
Quantos anos você tem? Qual a sua idade? James walking on the street. Então, James está andando na rua. Onde James está andando? Is na travel agency. Onde é o novo emprego dele? Bom, aí vocês vão tentando fazer. Eu sei que é para fazer perguntas em inglês, é complicado, mas não tem problema não, porque na semana que vem eu corrijo. Então, aqui vocês vão relacionar as colunas. Answer questions. Responder perguntas. Walking on the street. Então, de acordo lá com as perguntas, quem estava andando na rua? Você vai ver aqui o nome da pessoa e vai botar a letra. Occupation. O que aqui é uma profissão? Travel agency, agência de emprego. Então, aqui, ó, new job, novo emprego. Clerk, que é balconista. Interview, entrevista. James é o nome da pessoa. Então, vocês vão relacionar. Answer questions. Responder perguntas. É no novo trabalho, balconista. Na entrevista, o James. Quando a gente responde perguntas, vai botar aqui, ó. Qual o nome da pessoa que estava andando na rua? Qual dessas opções aqui é uma profissão? Agência de empregos. A gente procura o quê? Um novo namoro, um novo trabalho. Aí vocês vão ver aí e vão colocar a letra. Bom, aqui nós temos um texto falando sobre o Rio de Janeiro. Então, eu vou ler o texto para vocês poderem responder as perguntas. Eu vou já ler traduzido. Poluição no Rio de Janeiro. As cidades têm se tornado tão poluídas que é difícil viver nelas. A cidade do Rio, por exemplo, que era chamada de Cidade Maravilhosa, está muito poluída, mesmo com seu maravilhoso mar verde. A praia é suja. No passado era possível nadar sem perigo. Agora devemos ler primeiro sobre o nível de poluição no jornal. Outros aspectos da vida no Rio mudaram por causa da poluição. Poluição do ar e sonora ameaçam a qualidade de vida das cidades. O Rio tornou-se mais barulhento, a poluição sonora não existia no passado. Agora nós temos que fechar as janelas para poder conversar dentro de casa. Também havia ar puro no Rio. Agora as pessoas precisam ir ao médico por causa da poluição. Algo tem que ser feito no Rio, antes que ela se torne a cidade mais poluída do Brasil. Então aqui está pedindo para ler o texto respondendo no caderno, mas vocês podem responder aqui, ó, não tem problema. Tá? Então se tiver dúvida na hora de responder, volta um pouquinho o vídeo para escutar novamente o texto. Bom, agora nós vamos à página 32, ó, Etiquette Habits. Então, são hábitos de etiqueta. Education, educação. Então, eu vou traduzir aqui o texto para vocês poderem fazer as questões de interpretação. The Furtados era Big Restaurant. Os Furtados em um grande restaurante. Então, The Furtados é a família Furtado. Então, o senhor Furtado diz: Waiter, please. Garçom, por favor. Aí o waiter, o garçom diz: sim, o que quer comer, senhor? Aí o senhor Furtado diz: eu quero peixe e arroz. Aí a senhora Furtado diz: oh, não, as crianças gostam de frango e batatas fritas, querido. Aí o senhor Furtado diz: bem, traga-me frango e batatas fritas para 3 e peixe para mim, por favor. O garçom diz: o que você quer beber? O senhor Furtado responde: beer, cerveja, traga-me cerveja. As crianças perguntam: beer, cerveja? Nós preferimos limonada e suco de laranja. O senhor Furtado diz: bem, traga cerveja para 2 e limonada e suco de laranja para as crianças. Aí o garçom diz: ok. Então, se vocês tiverem alguma dúvida quanto ao vocabulário, vocês vão olhar aqui do lado, tá? Orange juice, suco de laranja, waiter, garçom, fish, peixe, rice, arroz, chicken, frango, french fries, batatas fritas, bring, trazer, beer, cerveja, want, querer e drink, beber. Bom, agora nós vamos fazer a interpretação de texto. Escreva yes para sim ou no para não, de acordo com o texto. Então, de acordo com o texto, o senhor Furtado quer comer peixe e arroz? Se for verdadeiro, bota yes. Se for negativo, bota não. As crianças querem batatas fritas e frango? O senhor Furtado quer beber cerveja? As crianças querem refrigerante? Então, aqui, relacione as colunas de acordo com o diálogo no texto. The waiter, o garçom. B, Mr. Furtado, senhor Furtado. C, Mrs. Furtado, senhora Furtado. Children, crianças. Então, de acordo com as pessoas.
Nós preferimos limonada. Quem foi que falou? Aí vocês vão botar a letra. O que você quer comer? As crianças gostam de frango. Traga-me uma cerveja. Então, vocês vão botar a letra de acordo com a pessoa que falou. Bom, olha as figuras, escreva o nome do verbo. Então, aqui é o verbo comer, tá? Então, vocês vão lá no texto e vai ver qual é o verbo comer, tá? Tá na segunda linha, ó. O que você quer comer, Senhor? Então, vai escrever o verbo comer. Beber. Aí, vocês também podem vir aqui, ó, para ver como é que é o verbo beber. E aqui vocês vão escrever o verbo brincar e jogar, tá ok? Aí semana que vem nós corrigiremos lá no app Google Meet.